Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A velha van enferrujada do circo horripilante arrastava-se pela estrada de terra, levantando poeira avermelhada no fim da tarde. Lá dentro, 4 figuras macilentas, o mágico Silas, a contorcionista Elara, o engolidor de fogo Kael e a palhaça Pipoca, mal se olhavam. O silêncio era pesado, e o circo, outrora alegria, agora era um eco sombrio de si mesmo, assombrado por uma maldição inominável. Naquela noite, a van parou em um descampado isolado nos arredores de Guarulhos, sob um céu coalhado de estrelas. O local, uma clareira sinistra ladeada por árvores retorcidas, parecia sugar qualquer luz. Montar a lona rasgada e as atrações enferrujadas era um ritual sombrio, feito em meio a murmúrios. A bilheteria, uma caixa de madeira podre, permanecia vazia. Ninguém vinha mais ao circo horripilante. Precisamos de um público, grunhiu Silas, o mágico, sua voz rouca. Senão não haverá mais amanhã. Elara, a contorcionista, retorceu-se em seu banco. Ninguém quer vir, Silas. Depois daquele dia. Ela não terminou a frase, mas todos sabiam. A palhaça Pipoca, com seu rosto pintado em um sorriso grotesco, soluçava. Foi Kael, o engolidor de fogo, quem quebrou o silêncio. Há um jeito. Um velho conto que ouvi. Há uma floresta escura, não muito longe. Dizem que, se você invocar o riso verdadeiro em seu coração, ele atrairá almas perdidas para sua tenda. Os outros o olharam com pavor e curiosidade. Riso verdadeiro, zombou Silas. Não há riso verdadeiro aqui há anos, Kael. Não desde. Mas a sugestão de Kael, por mais macabra que fosse, acendeu uma fagulha de esperança. Eles precisavam de público, custasse o que custasse. Naquela noite, sob a luz fantasmagórica da lua, Kael adentrou a floresta sombria, levando um lampião vacilante. Ele buscou a clareira mais escura, onde as árvores se fechavam como dedos esqueléticos. Ali, acendeu uma fogueira e começou seu ritual. Cuspiu fogo, formando figuras dançantes no ar noturno, e então, com a voz embargada, tentou evocar a memória de um riso. Não um riso forçado para o palco, mas um riso genuíno, de uma época em que o circo era pura alegria. Enquanto Kael realizava seu estranho ritual, um sussurro gelado pareceu percorrer a floresta, um murmúrio que não era vento. As árvores balançavam por uma presença invisível. Ele sentiu medo, mas a desesperança era maior. Ao amanhecer, uma névoa espessa e sobrenatural cobria o acampamento do circo, tornando as cores desbotadas da lona ainda mais fantasmagóricas. E então eles os viram. Centenas. Talvez milhares. Não eram pessoas. Eram bonecos. Bonecos de madeira, de pano, de porcelana rachada. De todos os tamanhos e formas. Seus olhos de vidro ou botões pareciam fixá-los, e um sorriso inquietante se estendia em seus rostos pintados, um eco distorcido daquele riso que Kael havia tentado invocar. Estavam espalhados por todo o descampado, alguns encostados nas árvores, outros sentados em círculos perfeitos, como se esperassem um show. Pipoca soltou um grito abafado. Silas e Elara recuaram, seus rostos pálidos de terror. Kael sentiu um calafrio. O ritual havia funcionado, mas de uma forma jamais imaginada. A princípio, pensaram que os bonecos eram uma ilusão. Mas então, começaram a se mover. Lentamente, quase imperceptivelmente, os bonecos começaram a se aproximar da tenda do circo, seus pequenos pés raspando na terra. O som era macabro, como o arrastar de folhas secas, amplificado por 1000. Silas, em pânico, tentou usar sua mágica. Estendeu as mãos, murmurando feitiços antigos, mas nada aconteceu. A magia os abandonara. Elara tentou fugir, contorcendo-se, mas eles formavam um muro impenetrável. Cada vez que ela tentava passar, mais bonecos apareciam, fechando o cerco. Pipoca, com seu riso pintado congelado, tentou correr para a van, mas um boneco gigante, com olhos de esferas de bilhar e um sorriso ainda mais largo que o dela, bloqueou seu caminho. Kael, o engolidor de fogo, tentou usar seu elemento. Soprou uma labareda em direção aos bonecos, mas o fogo se dissolveu no ar frio e enevoado, sem causar dano. Aos poucos, os bonecos os encurralaram dentro da tenda do circo. A lona rasgada parecia se fechar sobre eles, sufocando-os. O ar estava pesado com cheiro de pó e algo mais, algo doce e rançoso, como flores murchas.
Eles observaram os bonecos se posicionarem nos assentos vazios, preenchendo cada espaço. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelos batimentos acelerados de seus próprios corações. De repente, um dos bonecos, um pequeno boneco de madeira com um chapéu pontudo, levantou-se e andou até o centro da tenda. Sua cabeça girou lentamente, e então, com um som arranhado e mecânico, ele começou a rir. Não era um riso humano. Era um riso vazio, oco, um som que parecia sugar toda a alegria do mundo. E então, os outros bonecos começaram a imitar, um após o outro, até que a tenda estivesse repleta de um coro arrepiante de risadas vazias e sem alma. Silas, Elara, Kael e Pipoca caíram de joelhos, cobrindo os ouvidos, mas o som parecia penetrar seus crânios, invadindo suas mentes. A risada dos bonecos não era de diversão, mas de uma alegria pervertida, um escárnio. Era o riso de almas perdidas, agora aprisionadas em invólucros sem vida. E então, eles sentiram uma sensação de que seus próprios sorrisos, suas próprias identidades, estavam sendo arrancados deles, como se a essência de suas vidas estivesse sendo drenada para preencher aqueles bonecos vazios. Seus rostos começaram a se contorcer, não por dor, mas por uma paralisia que lentamente os forçava a imitar o sorriso dos bonecos. Seus olhos se arregalaram, seus lábios se repuxaram em um rictus grotesco. O último som que o mundo exterior ouviu vindo do circo horripilante foi o eco ensurdecedor de uma risada mecânica, oca e sem fim, que parecia absorver a própria alegria do universo. Na manhã seguinte, a névoa havia se dissipado, e o circo horripilante parecia ainda mais abandonado. A lona estava rasgada, as atrações, enferrujadas. Mas, se você olhasse de perto, veria algo novo. Sentados nos assentos da primeira fila, em meio aos outros bonecos, havia 4 novas figuras. Uma com um bigode tremelicante, outra com membros longos e retorcidos, uma terceira com braços musculosos e queimados, e a última, com um sorriso pintado que agora parecia estranhamente real. Todos eles tinham o mesmo sorriso quebrado e vazio, os olhos de vidro fixos no palco, como se esperassem o próximo show. E, se o vento soprasse na direção certa, você poderia jurar que ouvia, vindo da tenda vazia, o eco de uma risada que não era humana, mas sim o som gélido e eterno do circo horripilante. O Circo das Sombras chegou a Ouro Preto, Minas Gerais, em uma manhã nublada de inverno. Não houve anúncios, nem a tradicional algazarra. Apenas uma procissão silenciosa de carroças velhas, puxadas por cavalos pálidos, que se instalou em um descampado isolado, nos arredores da cidade histórica. Ouro Preto, com suas igrejas barrocas e ladeiras íngremes, já carregava uma aura de mistério, e a chegada do circo apenas intensificou essa sensação. A atração principal, porém, não era um domador de leões ou uma trapezista, mas o Teatro da Marionete Vazia, uma estrutura de madeira escura com cortinas pesadas e um odor estranho de mofo e velhas recordações. O mestre das marionetes era um homem corcunda e silencioso, de rosto sulcado por rugas profundas e olhos que pareciam ter visto demais. Ninguém sabia seu nome, apenas o chamavam de o Titereiro. Ele prometia um espetáculo único, marionetes que se moviam com uma perfeição assustadora, sem fios visíveis, quase como se tivessem vida própria. As crianças, a princípio, se encantavam. Mas os adultos sentiam um frio na espinha. A primeira a notar algo estranho foi Ana, uma jovem trapezista recém-chegada ao circo. Em suas apresentações, Ana tinha um sorriso vibrante e uma agilidade invejável. No entanto, após assistir ao Teatro da Marionete Vazia por curiosidade, ela começou a sentir suas pernas pesadas. Seu sorriso, antes espontâneo, tornou-se rígido, quase artificial. Durante um ensaio, seus movimentos perderam a fluidez, tornando-se duros e mecânicos, como os de um boneco. Ela caiu de uma altura considerável, sem gritar, seus olhos fixos no vazio, um sorriso congelado em seus lábios antes vibrantes. A queda não a matou, mas a deixou paralisada, presa em um corpo que se recusava a obedecer, com um sorriso de boneca gravado no rosto. O próximo foi João, o palhaço principal do circo, conhecido por suas gargalhadas contagiantes e piadas que arrancavam risos até dos mais ranzinzas. João, impulsionado pela curiosidade e um certo ceticismo, decidiu entrar no teatro. Lá dentro, as marionetes dançavam em um balé silencioso e macabro. Ao sair, João sentiu um frio inexplicável na alma. Seu riso, antes farto e espontâneo, começou a murchar.
transformou-se em um chiado gutural, sem alegria. Sua expressão facial ficou cada vez mais inerte, e seus movimentos, antes expressivos, tornaram-se contidos e repetitivos. Durante a apresentação, em vez de fazer as pessoas rirem, ele as assustava com seu sorriso fixo e sem vida, e suas tentativas de piada soavam vazias e assustadoras. Não demorou para que sua voz se tornasse apenas um rangido. O titereiro observava os resultados de seu espetáculo com uma calma perturbadora. Suas marionetes não eram feitas de madeira ou pano, mas de algo mais sinistro. Contava-se que ele havia encontrado o segredo para transferir a essência do riso verdadeiro e dos movimentos espontâneos das pessoas para suas criações. O teatro da marionete vazia não era apenas um show, era um altar para uma magia ancestral e maligna. As marionetes se moviam sem fios porque a vida nelas havia sido drenada de almas vivas, deixando para trás apenas cascas vazias. Os moradores de Ouro Preto, a princípio fascinados pelo circo, começaram a sentir a estranha melancolia que emanava do local. Crianças sonhavam com marionetes sorrindo de forma assustadora, e alguns notavam que pessoas que visitavam o circo pareciam ter perdido algo em seus olhos. O riso sincero e a vitalidade sumiam, substituídos por uma estranha quietude e uma expressão vazia. Uma noite, durante um temporal, uma tempestade violenta desabou sobre Ouro Preto. Um raio atingiu o carro onde morava o titereiro. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo a madeira antiga e as cortinas pesadas do teatro da marionete vazia. Os moradores, assustados, assistiram as chamas dançarem na escuridão. Quando o fogo se apagou, ao amanhecer, restava apenas cinzas e alguns escombros fumegantes. O titereiro não foi encontrado. As marionetes, por sua vez, estavam espalhadas pelo chão, carbonizadas e imóveis. No entanto, o circo nunca mais foi visto em Ouro Preto. E mesmo que as carroças e a lona principal tenham sumido, a cidade não esqueceu. Se você visitar Ouro Preto e passear pelas ladeiras históricas, preste atenção aos sons. Às vezes, em noites de nevoeiro, quando o vento sopra entre as igrejas barrocas, pode-se ouvir um eco fraco e distante de um riso sem alegria, ou o som de passos que não são humanos, mas sim duros e mecânicos. E se, por acaso, você se vir sorrindo, e sentir que aquele sorriso não é seu, que ele está congelado em seu rosto, lembre-se do Circo das Sombras e do Teatro da Marionete Vazia. Porque, em Ouro Preto, o verdadeiro terror não está no que se vê, mas no que se sente, no riso que se perde e no movimento que se torna uma imitação vazia. E talvez, apenas talvez, o titereiro ainda esteja por aí, buscando novas essências para suas próximas criações. O Circo dos Sonhos Desfeitos chegou a Guarulhos em uma noite de lua nova, silencioso como um segredo. Não havia fanfarras, nem a algazarra costumeira. Apenas uma dúzia de caravanas antigas, puxadas por cavalos magros, que se acomodaram em um terreno baldio perto da rodovia. O que chamava a atenção era uma tenda pequena, de veludo púrpura desbotado, sem nenhum adereço ou cartaz, destoando da grandiosa lona principal. Era a tenda do Espelho da Alma, a mais nova e enigmática atração do circo. Dentro dela, o mestre ilusionista, um homem alto e esguio com olhos tão profundos que pareciam esconder segredos milenares, aguardava. Seu nome era Lutim, e ele era o único a ter acesso ao artefato que batizava a tenda, um espelho oval, de moldura negra e entalhada com símbolos indecifráveis. Lutim prometia que o espelho revelava o verdadeiro eu de quem o encarasse, a alma nua, sem máscaras ou artifícios. Os mais céticos riam, mas os curiosos pagavam a pequena taxa. A primeira a se aventurar foi Clara, uma jovem bailarina do circo, cansada de sua rotina e sonhando com uma vida diferente. Ao se postar diante do espelho da alma, ela viu sua imagem distorcida por um instante, e então, um reflexo diferente. Não era a bailarina sorridente que ela fingia ser, mas uma figura gélida e amarga, com olhos cheios de frustração e um sorriso forçado que se desfazia em um lamento silencioso. Clara recuou, pálida, recusando-se a admitir o que vira. Naquela noite, durante sua apresentação, ela escorregou em um passo simples e quebrou o tornozelo. Seu sonho de dançar acabou ali. Depois veio o palhaço Gargalhada, um homem que fazia as crianças rirem com suas piadas e truques. Ele se aproximou do espelho com confiança, convencido de que veria a si mesmo como um poço de alegria. Mas o espelho mostrou algo terrível,
Uma figura sombria, sem um pingo de humor, com os olhos vermelhos de tanto chorar e um desespero tão profundo que sufocava o riso. Gargalhada saiu da tenda em choque. Dias depois, seu riso no palco tornou-se forçado, quase histérico, e ele começou a ter crises de pânico. A alegria que ele vendia se tornou um tormento. Lutin observava tudo com um semblante impassível. Ele não era um ilusionista comum. Seus truques eram de uma natureza mais intrínseca. O espelho da alma não mostrava o futuro, nem distorcia a realidade com artifícios de luz. Ele revelava a verdade mais profunda, aquela que as pessoas se esforçavam para esconder, até de si mesmas. E o problema era que, uma vez revelada, essa verdade se manifestava. Não era uma maldição ativa, mas a força bruta da psique humana, uma vez exposta, não podia ser contida. A pessoa se tornava o que viu no espelho. Certa noite, um grupo de jovens de Guarulhos, desafiando a curiosidade mórbida, decidiu visitar o Circo dos Sonhos Desfeitos. Entre eles estava Lucas, um rapaz cético e arrogante, que ridicularizava as histórias do espelho. Ele entrou na tenda com um sorriso zombeteiro. Ao se posicionar, o espelho brilhou com uma luz esverdeada, e então, o reflexo de Lucas surgiu. Mas não era ele. Era uma figura magra e faminta, com olhos vazios e gananciosos, as mãos estendidas em busca de algo que nunca conseguiria. Uma sombra faminta que consumia tudo ao seu redor. Lucas saiu da tenda tremendo, o sorriso sumiu de seu rosto. Ele se sentia estranho, uma fome diferente o corroía. Nos dias seguintes, ele se tornou cada vez mais egoísta, insatisfeito, nunca satisfeito com o que tinha. A ganância o devorava por dentro, transformando-o em uma casca vazia. O boato sobre o espelho da alma começou a se espalhar por Guarulhos, misturando medo e fascínio. Mas Lutin, o ilusionista, sabia que era hora de partir. O circo nunca ficava muito tempo em um lugar. O espelho da alma era poderoso, mas também perigoso. Ele não trazia azar, ele trazia a verdade, e a verdade, muitas vezes, era o que mais assustava as pessoas, pois as obrigava a enfrentar seus demônios internos. Na última noite do circo em Guarulhos, enquanto a tenda principal era desmontada, uma pequena multidão se aglomerou em frente à tenda púrpura. Curiosos, céticos, e alguns desesperados para desvendar o mistério. Lutin, no entanto, não estava lá. A tenda do espelho da alma estava aberta e vazia. O espelho, envolto em um pano preto, havia desaparecido. E se você passar por um terreno baldio em Guarulhos e sentir um arrepio estranho, ou se de repente se deparar com a sua própria verdade mais obscura e inconfessável, lembre-se do Circo dos Sonhos Desfeitos e do enigmático espelho da alma. Porque, talvez, ele esteja mais perto do que você imagina, esperando para revelar o que você realmente é. E uma vez que você vê, não há como voltar atrás. A alma, uma vez quebrada, dificilmente se recompõe. O Circo da Lua Crescente surgiu em Manaus como uma febre na estação seca. Ninguém se lembrava de seus cartazes ou da carreata de apresentação. Uma noite, ele simplesmente estava ali, fincando suas estacas enferrujadas em um terreno baldio perto da orla, suas lonas desbotadas tremulando sob o calor úmido e suas luzes mortiças refletindo no Rio Negro. A atração que fazia os poucos curiosos cochicharem era um carrossel antigo, seus cavalos de madeira esculpidos com olhos fundos e bocas que pareciam prestes a gemer. Ele girava em silêncio, movido por um motor a diesel hesitante que emitia um suspiro rouco a cada volta. O dono do circo, um homem de pele curtida e olhar opaco que vestia um casaco de veludo em pleno calor equatorial, apresentava a atração como o passeio das ecos da selva. Ele prometia que, ao montar em um dos animais, o passageiro ouviria os sussurros de memórias esquecidas, as vozes daqueles que haviam caminhado por aquela terra antes. Em uma cidade cercada pela vastidão e pelos mistérios da Amazônia, a promessa ecoou com uma ressonância sinistra. A primeira a se arriscar foi Dona Raimunda, uma senhora ribeirinha que perderá seu neto para a floresta anos atrás. A esperança de ouvir um último chamado, uma lembrança de sua voz, a levou ao carrossel. Ela escolheu um boto cor-de-rosa de madeira, sua pintura desbotada como uma velha fotografia. Assim que o carrossel começou sua rotação lenta e arrastada, Dona Raimunda fechou os olhos, apertando um crucifixo gasto. Em vez da voz de seu neto, ela ouviu o murmúrio da mata fechada,
o grito distante de animais desconhecidos, e por baixo de tudo, um lamento plangente que parecia subir das profundezas da terra. Ela abriu os olhos, o corpo trêmulo, a saudade do neto ainda latejante, mas agora acompanhada por uma sensação de perda ancestral, como se o próprio espírito da floresta estivesse lamentando. Naquela noite, Dona Raimunda sonhou com árvores que se retorciam em agonia e rios que corriam tingidos de sangue. Depois foi Jadir, um jovem guia turístico cético que zombava das histórias de assombração da região. Ele montou em uma onça pintada de madeira, suas presas lascadas exibindo um sorriso grotesco, esperando sentir apenas a vibração do motor. Em vez disso, ele se viu envolto em um breu sufocante, sentindo o bafo quente de predadores invisíveis e ouvindo rosnados guturais que pareciam vir de dentro da própria madeira do animal. Ele pulou do carrossel antes da volta completa, o rosto pálido, a arrogância substituída por um medo visceral do desconhecido que espreitava além das margens da cidade. A notícia se espalhou por Manaus como a fumaça das queimadas. O passeio das ecos da selva não trazia lembranças, mas despertava os espíritos inquietos da floresta, os ecos de tragédias antigas e o sofrimento daqueles que haviam desaparecido sob a copa das árvores. Os animais do carrossel pareciam se deteriorar a cada dia, sua madeira rachando e revelando um interior escuro e vazio, seus olhos de vidro seguindo os visitantes com uma fixidez perturbadora. O suspiro do motor se assemelhava cada vez mais a um lamento fúnebre. Os mais velhos contavam histórias de um circo amaldiçoado que vagava pela Amazônia, coletando as tristezas e os segredos da selva. Diziam que o dono havia feito um pacto com entidades da mata, oferecendo as memórias perdidas em troca de poder sobre os espíritos. Em uma noite de lua minguante, um grupo de estudantes de folclore da Universidade Federal do Amazonas decidiu observar o circo de perto. Ao se aproximarem do carrossel, sentiram um ar frio e úmido, carregado de um cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. O suspiro do motor parecia um último estertor. O dono estava parado ao lado do carrossel, sua sombra alongada pelas luzes vacilantes, seus olhos fixos na escuridão da mata. Quando os estudantes tentaram conversar com ele, ele apontou para os animais com um dedo ossudo. A selva não esquece, sussurrou com uma voz que parecia o farfalhar das folhas secas. E suas memórias clamam para serem ouvidas. De repente, as luzes do circo se apagaram, e o terreno baldio foi engolido pela escuridão impenetrável da noite amazônica. O suspiro do motor cessou, substituído por um coro de sussurros em línguas indígenas antigas, choros de aves noturnas e o som distante de tambores tribais. Os estudantes sentiram umidade fria em suas peles e a sensação de serem observados por inúmeros pares de olhos invisíveis. Quando uma única luz bruxuleante reacendeu, o dono havia desaparecido, e o carrossel girava lentamente, seus animais agora cobertos de musgo e cipós, carregando figuras pálidas e indistintas que pareciam emergir da própria madeira. Na manhã seguinte, o circo da lua crescente havia sumido de Manaus, deixando para trás apenas um círculo de terra batida e um silêncio opressor, onde antes soava o suspiro lúgubre do carrossel. Mas, nas noites de lua minguante em Manaus, quando a umidade pesa no ar e os sons da floresta se intensificam, alguns moradores juram ouvir um suspiro rouco e distante vindo da direção da orla, como se um carrossel fantasma ainda girasse sob a sombra das árvores, carregando as ecos perdidas da selva, para sempre presas em seu ciclo de silêncio e lamento. E se você, caminhando pela mata, sentir um arrepio súbito e inexplicável, ou ouvir um sussurro que não consegue identificar, talvez seja apenas o passeio das ecos da selva, buscando mais uma alma para escutar os segredos sombrios da Amazônia. O circo amaldiçoado, como era conhecido pelos sussurros na cidade, chegou a Sorocaba numa noite de neblina densa, quase sufocante. Não havia alardes, nem anúncios, apenas a aparição fantasmagórica de uma lona negra, gasta e puída, que se erguia em um terreno ermo nos arredores do Morro do Ipanema. Suas luzes, um misto de vermelho escuro e roxo doentio, pareciam sugar a pouca vitalidade do ar, tornando o ambiente ainda mais opressor. A principal atração, sussurravam, era o espetáculo da sombra, um show que acontecia apenas à meia-noite, prometendo uma experiência além da compreensão humana. O mestre de cerimônias, uma figura alta e esguia com um sorriso tão largo que parecia costurado em seu rosto pálido, e olhos de um amarelo doentio, era conhecido apenas como o condutor. Ele não anunciava atos com animais ou trapezistas. Seu espetáculo era uma jornada para as profundezas da alma,
uma promessa de confrontar os próprios medos mais íntimos. Os poucos que se atreviam a entrar na tenda negra sentiam um frio que não era do inverno, mas da própria existência. A primeira a se sentar na plateia escura foi Isabela, uma psicóloga cética que buscava entender o fascínio mórbido das pessoas pelo horror. Ela se acomodou em uma cadeira rangente, sentindo o olhar vazio do condutor. O espetáculo começou com uma quietude perturbadora. Do palco, sombras começaram a dançar, não como meras projeções, mas com uma vida própria, retorcendo-se e alongando-se, tomando formas conhecidas e aterrorizantes. Isabela viu a sombra de seu pior fracasso profissional, um paciente que ela não conseguiu ajudar, contorcendo-se em agonia. Depois, a sombra de sua solidão mais profunda, uma figura curvada e silenciosa, sentada eternamente sozinha. Cada medo, cada insegurança, cada culpa que ela havia escondido até de si mesma, ganhava forma material, pairando diante de seus olhos. O condutor, com seu sorriso inalterável, apontava para cada sombra, como se apresentasse a Isabela seus demônios pessoais. Ela sentiu o ar rarear, a respiração presa, o coração batendo descompassadamente. Não havia fugas, apenas a verdade nua e crua de sua alma. O próximo a entrar foi Gabriel, um jovem artista que buscava inspiração no lado sombrio da vida. Ele esperava uma performance teatral. Em vez disso, as sombras do palco começaram a imitar seus próprios pensamentos mais distorcidos, suas fantasias mais perversas, seus impulsos mais sombrios. Gabriel viu a sombra da inveja que o corroía, a da raiva latente que ele guardava, e a da crueldade que ele às vezes sentia, mas nunca expressava. Ele recuou na cadeira, um calafrio percorrendo sua espinha. O horror não vinha do palco, mas de dentro de si. Suas mãos tremiam, e um suor frio escorria por seu rosto. O condutor observava cada reação com um brilho de satisfação em seus olhos amarelados. Seu espetáculo da sombra não era um show de truques ou ilusões. Era um ritual, uma invocação. As sombras que dançavam no palco não eram projeções, elas eram as manifestações etéreas dos medos e vícios mais profundos de seus espectadores, arrancadas de suas mentes e forçadas a uma existência palpável. E uma vez que essas sombras eram reveladas e fortalecidas pela atenção e pelo pavor do público, elas não retornavam facilmente ao lugar de onde vieram. Os poucos moradores de Sorocaba que se aventuraram no circo amaldiçoado começaram a apresentar um comportamento estranho. Isabela tornou-se reclusa, atormentada por visões noturnas de suas falhas. Gabriel caiu em uma espiral de autoaversão, suas criações artísticas se tornando sombrias e grotescas. A cidade começou a sentir um peso, uma aura de melancolia e paranoia que pairava no ar. O boato se espalhou. O circo amaldiçoado não era um simples entretenimento, mas um sugador de almas, um lugar onde a escuridão interior das pessoas era materializada e, uma vez exposta, jamais voltava a ser totalmente contida. Diziam que o condutor não era humano, mas uma entidade antiga que se alimentava do desespero e do medo revelados. Em uma madrugada chuvosa, enquanto os primeiros raios de sol tentavam romper a neblina, um grupo de policiais, alertados pelas denúncias de desaparecimentos e o estranho comportamento dos moradores, decidiu investigar o circo. Ao se aproximarem da lona negra, sentiram um frio sobrenatural e um cheiro nauseabundo de decomposição e enxofre. As luzes fracas ainda emanavam seu brilho doentio. A tenda estava aberta, mas vazia. As cadeiras da plateia estavam derrubadas, e o palco, antes um lugar de dança sombria, estava manchado com um líquido escuro e pegajoso. Não havia sinal do condutor, nem de qualquer performer. O circo amaldiçoado havia sumido tão repentinamente quanto aparecerá, deixando apenas um rastro de terror e uma sensação de vazio. Mas em Sorocaba, em certas noites de neblina, quando o ar está pesado e o silêncio é profundo, alguns juram ouvir, vindo dos arredores do Morro do Ipanema, o eco distante de uma risada fria e maligna. E se você, por acaso, se sentir subitamente invadido por seus próprios medos mais obscuros, ou ver sombras dançando no canto do seu olho, lembre-se do circo amaldiçoado e do espetáculo da sombra. Porque, talvez, ele esteja apenas aguardando a próxima cidade, o próximo público, para seu terrível e derradeiro espetáculo final.